Fala, meu aluno exemplo, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de vocês, mas nós não podemos perder tempo. E para a aula de hoje, vamos fazer uma pequena revisão das questões ou de algumas questões que caem no Enem. Vamos lá? E deveria funcionar agora essa parte. Eu vou cortar aqui. Então, vamos partir para a nossa primeira questão. Enem 2012. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Olha aqui o termo hibridação. Híbrido é aquele que tem o genoma ou genes diferentes dos seus originais. Ou seja, é uma técnica de manipulação. É que eu pego os genes vantajosos de uma espécie e de outra espécie, eu vou fundir esses genes e criar uma nova espécie o quê? Com duas variantes positivas, ou seja, essa nova espécie ela vai ser melhor do que as espécies originais. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que ambas as espécies parentais, além de reduzir a pesca natural, ou seja, a produção ali em laboratório. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e. Então, qual é o foco dessa questão? O foco dessa questão está falando da vantagem do híbrido e que a partir desse momento ele vai invadir uma espécie natural, aí vai acontecer uma relação ecológica de competição. Eles irão competir por aquele nicho ecológico. Ou seja, ele vai competir com seus parentais pela alimentação. Alternativa A. Não perca o foco dessa questão. Olha aqui, sem controle, os híbridos. Esses animais podem invadir lagos naturais, se reproduzir e, letra A, originar uma nova espécie poliploide, substituir geneticamente a espécie natural, ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. Essa daí só quem vai marcar é a concorrência, não é você. Impedir a integração biológica entre os parentais naturais e produzir descendentes com código genético modificado. Lembra que no Enem você tem que ter questões, você tem que ter foco e habilidade de interpretar aquilo que o texto, ou seja, a problemática te menciona ou ela te desafia a responder. Então, olha novamente essa questão. Sem controle, o que o híbrido vai fazer? O que eu falei? Ele vai competir. Ele vai invadir o nicho ecológico das espécies parentais. É uma relação desarmônica de competição. Então, para essa questão, o híbrido, o que vai acontecer com ele? Olha aí o que vai acontecer. Olha aí. Não era isso para acontecer. Nem isso. Olha aí. Isso que deveria acontecer no nosso slide. Olha que bacana. Olha que lindo. Ele vai substituir geneticamente a espécie natural. Como assim, professor? Não entendi. Ele não vai competir, ele não foi introduzido nesse nicho ecológico. Se ele vai. Olha só, olha o que o nosso texto nos fala sobre a sua reprodução. Se ele vai se reproduzir com as espécies parentais, se essa espécie de híbrido é mais vantajosa, ele vai substituir a espécie natural, ou seja, ele vai substituir os parentais, os que lhe deram os genes positivos. Ok, meu aluno exemplo? Então, lembre-se, é uma questão de habilidade. Você não pode viajar na maionese. Você tem que responder dentro das casuísticas, ou seja, marcar a alternativa que responde o comando. É por isso que eu sempre digo para o meu aluno exemplo, ele tem que ter
calma, tranquilidade, habilidade e competência para responder às questões do Enem. Vamos para a próxima questão. Olha aí. Enem de 2012, ela diz assim: pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grandes persistências ambientais. A busca por novas formas de eliminação de pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. Olha aqui o que você tem que marcar: a biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Se ele vai apresentar vantagens econômicas, ele vai dar lucro àquele que produzir. Lembra que no meio ambiente, se você usa tóxicos, você vai contaminar toda uma cadeia ou uma teia alimentar. Agrotóxicos ou tóxicos lançados no meio ambiente, esses tóxicos são o quê? Poluentes. Bacana. Então, se eu quero retirar esses agrotóxicos, eu vou introduzir um micro-organismo que tem a capacidade de fazer o quê? Vamos analisar aqui? Vou subir aqui o querido e lindo professor Pedro. Letra A. Transferir o contaminante do solo para a água. Então, você contaminando a água é vantajoso. Não. Letra B. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente. Letra C. De coração. Apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. Letra D. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante. E letra E. Metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou até atóxicos. Então você poderia, sim, no caso de uma dúvida, né? Você poderia ficar na dúvida entre duas alternativas. Ou a letra E ou a letra B, né? Elas são as mais lógicas no sentido interpretativo de responder essa casuística. Olha lá o que nós marcamos. Esse micro-organismo, ele tem que ter vantagens econômicas e vantagens ambientais. Então, qual seria? Olha aí, metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos, porque esse é o objetivo da questão, ou atóxicos, ou até mesmo não contaminar, ou até mesmo absorver esse contaminante para si e produzir elementos menos tóxicos para o meio ambiente. Então, eu, professor Pedro, concordaria, né, na dúvida aqui entre a questão B e a questão E. Mas, como ele é um micro-organismo que foi introduzido, ele tem que metabolizar alguma coisa, ele tem que produzir alguma coisa, ele tem que estar ali para fazer alguma coisa. E como os contaminantes são tóxicos, ele tem que metabolizar, ele tem que substituir esse produto resultante e liberar para a natureza produtos menos tóxicos. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo slide. Enem de 2012. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's, que é o termo redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Então, redução, né, nos 3 R's, hoje em dia a gente usa vários R's para tentar
diminuir os impactos ambientais de produtos produzidos. Redução, o termo redução é quando você deixa de ser consumista, né, que não é o meu caso. Você deixa de ser consumista demais, comprador demais e reduzir aquilo que você compra, né? Por exemplo, tem gente que compra, troca de celular de 6 em 6 meses, todo ano. Você tem que reduzir esse consumo. As mulheres, por exemplo, compram 300 sapatos. Nós compramos 300 tênis para jogar futebol, para jogar vôlei. Enfim, nós gastamos, cada um, né? O ser humano ele gosta de gastar bastante. Então, o termo redução é reduzir esse consumismo. Reutilização é eu pegar produtos, por exemplo, a garrafa PET, o vidro, e transformá-lo em outro produto, né? Eu reutilizei. Eu peguei um produto natural e eu reutilizei para o meu uso. Já o termo reciclagem está muito voltado à transformação de um produto. Mas vamos para alternativas. As garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. Se encaixa no termo reciclagem? B. Latas de alumínio como material para fabricação de long nets. C. Sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo. Aqui está mais para reutilização. Deixa eu me subir aqui, perdão. D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Será que se encaixaria na reutilização também? E E. Garrafas PETs recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Qual você marcaria, meu aluno exemplo? Lembra do foco reciclagem. Na dúvida, qual você marcaria? Você marcaria a letra E, né, para o termo reciclagem? Ou você marcaria a letra B, que são latas de alumínio como material para fabricação de long necks? Qual você marcaria? Letra B. Por quê? Por que seria a letra B? Lembra que eu falei de reciclagem? Está voltada ao quê? À transformação, né? Já a letra E, garrafas PETs recortadas em tiras para a fabricação de cerdas, eu estou o quê? Reutilizando, ok? E vamos para mais uma questão, Enem também de 2011. O controle biológico. Parou aí. Controle biológico. Em que momento nós fazemos controle biológico? O controle biológico ele é feito pelo ser humano no sentido de, como o próprio nome já diz, controlar o crescimento populacional de uma espécie que possa estar nos prejudicando, né? Como, por exemplo, vou te citar um exemplo. Uma população de sapos que cresceu drasticamente e não tem um predador. Nós poderemos adicionar um predador ali naquele nicho ecológico que vá se alimentar dessa espécie de sapo, diminuindo o seu quantitativo. Ou seja, eu estou controlando a quantidade de sapos daquele local. Voltando para a questão. Técnica empregada no combate a espécie que causam danos ou prejuízos aos seres humanos. É utilizada no combate à lagarta que se alimenta de folhas do agodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramina sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. Olha aí, temos uma espertinha no meio natural, incluindo as da borboleta em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impede que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico
relacionado pela microvespa Trichogramina sp consiste na... Vamos à alternativa. A. Na introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Introdução de um gene, eita, está falando de genética na questão, nas borboletas para diminuir seu número de indivíduos. C. Competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. E. Modificação do ambiente para selecionar os indivíduos melhores adaptados, né? Uma parcela de seleção natural de Darwin aí. E. Aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. Olha o que é interessante. Em nenhum momento você está observando que o dono desse algodoeiro ele vai introduzir um agrotóxico, né? Que é prejudicial às cadeias, às teias alimentares. Então a letra E está vetada. Letra D de doido, nada a ver, não estamos falando de seleção natural. Letra C. Competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. B. Introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir seu número de indivíduos. Não estamos falando de genética, não estamos falando de manipulação, não existe um híbrido aí. A. Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Você poderia, meu aluno exemplo, ficar na dúvida entre A e C. Qual você marcaria? Letra A. Lembra, controle biológico é, como o próprio nome já diz, a introdução. Para controlar o crescimento populacional dessas duas espécies, você pode introduzir um parasita que vá combater o crescimento populacional tanto da lagarta quanto da microvespa Trichogramina sp. Vamos para a próxima questão. Enem de 2020. Um vazamento em ductos de óleo na Baía do Guajará, Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. Olha aqui uma citação interessante. O acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. Pensa, desequilíbrio ambiental, alteração de habitat e alteração dos nichos. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento de óleo contribui para o envenenamento das árvores e, consequentemente, pela intoxicação da fauna e flora aquática, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, dentre outras formas de vida, afetando também a atividade econômica pesqueira. Foi uma questão adaptada. A situação exposta no texto e suas implicações. A. Indica a interdependência da espécie humana com relação ao ambiente marinho, ou seja, você não precisa, né? Os pescadores ali que trabalham na Baía do Guajará não precisam. Caiu o petróleo, paciência, deixa como tá. Você marcaria essa questão? B. Alertar para a necessidade do controle da população ambiental para a redução do efeito estufa. Muito interessante, né? Um controle. Então, essa alternativa você pensaria o seguinte: você deve derramar o petróleo porque o petróleo vai agir como um controle populacional positivo, que vai diminuir principalmente o efeito estufa.
Bacana essa questão. C. Ilustrar a interdependência de diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e seu habitat. D. Indicar a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade, mesmo em condições de extrema poluição. E. Evidenciar a grande capacidade do animal de adaptar-se às mudanças ambientais e em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar híbrida. Então você só poderia ficar na dúvida, nem sei se na dúvida, entre a letra E a letra C, né? Toda essa variável, toda essa contaminação, ela mostra a interdependência, ou seja, um ciclo ambiental. Olha o que diz o comando da nossa questão. Aí vem a tua habilidade interpretativa. Olha o que diz o comando. Olha o que diz o que eu marquei, perdão. O acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. Então, se teve uma quebra desse equilíbrio, todos os pescadores, todos os elementos que fazem parte dessa cadeia alimentar, do meio aquático e do meio terrestre, foram o quê? Prejudicados. Então, a única alternativa que mostra isso é a alternativa C, porque ela mostra a dependência dos animais e dos vegetais nos seus devidos habitats, no habitat aquático e no habitat terrestre. Ok, meu aluno exemplo?